Só, vamos falar um pouco sobre segurança. Você tinha falado do Zigbee e do Wi-Fi. Aí é o seguinte, tem produto que conversa só com Zigbee e outro que só conversa com Wi-Fi, que talvez isso pode Sim. ser um problema na hora de automatizar, porque você tem produtos que é Wi-Fi, tem outros que é Zigbee, e aí pode dar problema, se isso é um problema. E outra coisa, a questão da segurança, né? Se alguém entrou lá no admin, sem admin, e entrou na minha rede, se eu automatizar a casa inteira, ele vai conseguir abrir janela, ele vai conseguir abrir o portão, ele vai conseguir tudo isso, e como é que a gente pode fazer para poder evitar esse tipo de problema? Isso aí, como eu já até comentei, isso é o básico, você tem que ter uma senha forte para as configurações do roteador. Aí entra também senha forte para o Wi-Fi. E, se possível, subdividir essa rede. São poucos equipamentos que fazem isso, mas dá para você subdividir essas redes. Então, você ter, a gente chama de VLAN, mas você ter uma só para dispositivos inteligentes, uma para os seus dispositivos principais, uma para os convidados. Então, por mais que o roteador não tenha muitos recursos, mas pelo menos ali você tem a rede de convidados que você pode ativar, que é importante, e isolar a comunicação dos convidados com a sua rede principal. Alguns agora também mais simples, residenciais, estão vindo com a possibilidade de criar uma outra ainda para dispositivos IoT. Então é importante você segmentar isso também é segurança, manter tudo atualizado, desde o firmware, né, o sistema do roteador, sistema dos dispositivos inteligentes da sua casa, plataformas também, por exemplo, hoje a gente tem, popularmente falando assim, para o povão mesmo, a gente tem duas principais plataformas, que é a Tuya e o E-Link, que é da Sonoff. Sonoff ficou muito conhecido também. Então, se você tem dispositivos Sonoff, eles não se comunicam com Tuya. Na verdade, você pode usar o aplicativo da Alexa, né, que é uma outra, digamos que plataforma para integrar e fazer rotinas. Dá para fazer. Mas, antes da Alexa, você tem essas outras plataformas. Aí fica um monte de aplicativo no celular. Fica um monte de aplicativo. Aí lá em casa, por exemplo, eu optei por Tuya. Tudo é Tuya. Só que, por exemplo, a gente tem também uma outra possibilidade de criar o nosso próprio servidor em casa. Fazer tudo local. Que é muito massa isso, só que é bem complexo. Hoje a gente já encontra soluções prontas no mercado também, empresas, né, que já vendem isso. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um canal lá que é especialista no Home Assistant, que é justamente isso, você fazer tudo local, tem o servidor dele e tudo se comunica ali. É claro que ele sai para a internet para controlar remotamente, mas você acaba tendo uma segurança a mais, tudo local ali. Então você faz regras de firewall, você configura tudo certinho. Que aí a pessoa, para invadir, tem que ter muito mais complexo para poder conseguir invadir. É muito mais complexo. Aí, quando a gente olha aí, então, para essas plataformas Tuya, Alexa, você tem que confiar, né? Tem que confiar. Aí tem a possibilidade do Zigbee também, que eu citei, né? Que você tem um controlador ali local, que os dispositivos se conectam nele. Isso também é segurança, porque é só esse controlador que sai para a internet. Os outros dispositivos não. Os outros dispositivos se comunicam com ele. Então, é uma série de coisinhas que você tem que observar para ter uma boa segurança. Agora, também não é comum... Bom, eu não sei, né? Vai a pergunta. É comum o pessoal entrar e invadir, ter notícia de que invadiu e tal? Sim, é bem comum. A bandidagem já está assim, esperta nessa questão? Falando ainda do roteador, que é um dos pontos principais, é interessante desativar o WPS, também colocar uma criptografia de no mínimo WPA2, é o mínimo hoje, já tem WPA3, só que alguns dispositivos ainda não têm a compatibilidade, é o que eu te falava, que infelizmente vários dispositivos inteligentes ainda estão para trás, ainda estão no Wi-Fi 4, e isso é limitante. Eu até postei um vídeo recentemente sobre isso, então você poder também ter um sistema ali, que seja um aplicativo que você consegue visualizar, gerenciar os dispositivos conectados. Você entender,
Aí você pode renomear, inclusive, você pode fazer até um controle mais acirrado ainda, se quiser. Mas dá para a própria pessoa intensificar essa segurança? Dá. Com todas essas dicas que eu tô falando, são coisas que a pessoa pode fazer. Entendi. Por exemplo, você pode cadastrar todos os dispositivos da sua casa no seu roteador e ninguém mais consegue conectar. Dá para fazer também. Ótimo. Mas é bom. Assim, eu não faço porque acaba que a gente conecta... Chega a gente lá para conectar ou compra um dispositivo, aí tem todo aquele trabalho. Tem umas pessoas que acompanham o canal lá que são mais detalhistas que fazem isso. Ô Max, mas olha só, a gente falou aqui, tudo bem. Aqui é só um bate-papo e assim, pelos termos que a gente usou, Tuya, Sonoff, são produtos e tal, a gente conhece, Zigbee, acho que o Wi-Fi a turma já está mais familiarizada. Aí a gente falando sobre vários termos aqui que bom, para quem está assistindo às vezes e não conhece, que é automação, pode ficar meio perdido. Sim. Né, Fernando? Sim. E aí, o que talvez seria interessante? No canal seu lá, a pessoa que quiser, bom, não estou falando de canal, mas no YouTube em geral, se a pessoa entrar e falar assim, como fazer tal, tem tutorial para tudo, né? Falando sobre esses termos, não é isso? Inclusive o seu canal você produz sobre isso. Correto? Tem muito material lá para poder ensinar essas coisas. Recentemente eu publiquei um vídeo lá ensinando a se proteger mesmo, como proteger sua casa inteligente. Aí eu sempre ensino lá as melhores práticas para configurar seus equipamentos. Então, hoje, o YouTube é uma escola, né? Quem quiser aprender, principalmente quem é mais autodidata, cara, aprende muita coisa. Aí, claro, tem que filtrar, né? Nem todo conteúdo, nem todo vídeo vai entregar um bom conteúdo. Eu procuro fazer sempre um bom conteúdo, desde quando eu comecei, mesmo quando eu tinha lá gravava do meu celularzinho e acho que conteúdo... O canal pode ter o audiovisual legal, vídeo bom, áudio bom, mas se não tiver conteúdo, a pessoa começa a assistir e rapidamente sai, já vai ver que... Não é legal. Que não é tão legal. Então é filtrar, ver o que faz sentido. E o contrário acontece também. Tem muito vídeo que o cara não tem produção nenhuma. Não tem, aí você digita lá assim, como faz... Mas ele é especialista. E o cara chega lá e fala, bicho, é um negocinho desse tamanhozinho assim, você consegue. Eu tava montando um computador, eu sou desse, lá no escritório, a gente vai montando e tal, eu tô montando um computador lá agora e comprei uma placa que vem para colocar o SSD, o M2, né, o NVMe e tal. Aí eu fui colocar, só que ele vem com um plastiquinho que gira assim para poder fechar, ele não vem parafuso. Rapaz, eu não digitei na internet como é que coloca o parafuso naquilo e tal, procurando no YouTube, até que eu vi um vídeo lá que falou assim, esse não precisa de parafuso. Eu já tinha até tirado o plástico do negócio, voltei com ele e tal. Mas a gente procura tudo, acha no YouTube, tudo acha. Sim, com certeza.